história da Unic tem tudo a ver com meia dúzia de pessoas que no início que acreditaram em pessoas que não tinham provas dadas, eram pessoas apaixonadas, e eles conseguiram ver que a paixão que as pessoas que nós tínhamos, a nossa equipa tinha, ia ter resultados espetaculares. E hoje em dia eu tenho essas pessoas, que todas elas são pessoas de sucesso, e eu tento nestes momentos da vida olhar para estas pessoas e perceber que estas pessoas são os nossos role models, são pessoas que em determinadas alturas da vida apostam e acreditam que tu tens potencial, e eles dizem, pá, este gajo é extraordinário, este gajo tem potencial, eu vou acreditar nele. Ai pá, mas cuidado que ele não tem ainda assim grande trabalho feito. Não te preocupes, o que estes gajos precisam é de uma oportunidade, e eu acho que esse foi aquele drive que nos foi fazendo andar, projeto atrás de projeto, projeto atrás de projeto, e quando nós olhámos para trás tínhamos um portfólio de motas incríveis, e é giro, porque eu continuo a deixar que sejam os clientes a trazerem o desafio, e esta moto, a Benelli, esta Benelli 6, é o exemplo de o que é que acontece quando aparece um cliente com uma ideia maluca e desafia um determinado grupo de pessoas que diz, este gajo está maluco, isto não vai, este gajo pirou. O pessoal do Custom e nós especificamente que trabalhamos com motas clássicas estamos sempre no limbo entre as pessoas que gostam de motas clássicas e querem proteger as motas clássicas e querem proteger porque as motas clássicas são únicas, não é? já não vão se produzir, isto tem um valor espetacular, e o pessoal do Custom que querem fazer obras únicas. E nós, muito cedo, começámos a perceber que estas pessoas eram um fardo que nós carregávamos, porque estávamos sempre nas feiras e cada vez que mostrávamos uma moto, as pessoas vinham ter connosco e diziam, vocês andam aí a cortar as motas e isto e aquilo e não sei o quê. E nós sentíamos que fazer isto era uma coisa desafiante, tinha aqui um processo emocional maior do que só fazer uma moto customizada. E de repente, a partir de determinada altura, nós também começámos a determinar o quê? Se vamos fazer motas, que sejam espetaculares. Porque a única maneira de nós mostrarmos ao mercado e este pessoal mais velho que o que nós fazemos tem lógica é fazermos motas extraordinárias, porque se só fizermos motas cortadas, acabamos por lhes dar razão. Estes gajos cortaram uma moto que poderia ser uma moto espetacular e cortaram-na para fazer uma porcaria sem jeito absolutamente nenhum. E eu acho que isto foi algo muito importante, que nós acabámos por tentar sempre salvar motas que, na realidade, se nós olharmos para a história da Unic Edition, a maior parte das motas que nós fizemos estavam podres. 8 em 10 motas do início estavam podres e nós acabámos por fazer algo espetacular. E a partir daí, as coisas começaram a andar, fez-se um projeto. O cliente, a única coisa que nos disse foi que queria uma moto que ele pudesse conduzir, que fosse mais ao estilo de uma GT, uma moto com guiador, e de resto nós podíamos fazer o que nós quiséssemos. E pronto, isto foi um bocado aqui a cena da Benelli. A moto veio de Espanha, ele importou a moto, e tenho ideia, já foi há alguns anos, que acho que ele a comprou na condição de ele a restaurar. De outra maneira, ele não podia comprá-la. Eu só te vendo se a restaurares. Ele disse sim. Agora, o preciso é que vocês me ponham um motor novo. E eles restauraram só o motor. O motor veio impecável. Válvulas afinadas, os carburadores a funcionar, tudo impecável. Pintado já, estava lindo. O motor estava lindo. Tudo o resto, Jesus Christ, esquece. Tinha acabado de sair da sucata, que era o estado original da moto. Eles é que só arranjaram o motor a pedido do Nuno. Quando a moto chega, tiramos o motor, o pano em cima, não se mexe aqui. E aí é que veio o desafio. Assumi o compromisso, eu e o Tiago, vamos fazer isto vai acontecer, e então vá de desmontar a moto toda. Depois eu e o Tiago começámos a pensar, e a decidir, e a fazer, etc. Suspensão invertida à frente. Monobraço
Ducati atrás. Mandámos fazer umas jantes à medida, da Quineo, porque a moto na prática o que tem de origem é o motor e a parte central do quadro. Tudo o resto é customizado. E tem uma capa. A parte de cima da moto, que parece ser o depósito, não o é, é uma capa. E nós decidimos fazer toda só uma peça, desde o depósito até ao banco. Isto é uma peça única. E entretanto foi feito em fibra e em 3D, que foi a Francisca que desenhou no computador e elaborou a peça. Foi feita numa impressora 3D. Teve que ser feito um depósito de alumínio novo para ficar por baixo dessa capa. E o resultado ficou excepcional, no meu entender. Ligaram-me a dizer: Francisca, precisamos de ti, tens de ficar a vir. Então eu aqui cheguei, de repente vejo uma Benelli gigante e disse: uau, é isso que eles querem que eu desenhe. Tu desenhas esta moto e que quando esta moto estiver nas feiras, as pessoas olhem para ela e dizem: uau, qual é o protagonista aqui da moto, não é? E eu disse: é o motor. Ou seja, não se pode tirar protagonismo ao motor e há que ainda infantilizar mais aquele motor que é gigante, lindo, com 6 cilindros, visualmente é uma moto pesada, e também tentámos com o Luís e com o Tiago tentar ver como é que se podia também aligerar ao mesmo tempo visualmente a moto. E tendo menos peças de cortes isso, e tentando ter uma ligação completa, isso visualmente também ajuda o impacto da moto. Uma coisa que era estas 3 ponteiras, não é? Normalmente numa moto destas costumam ter só uma assim grande, mais para baixo, só que há que dar a importância dos 6 cilindros e não depois difundir só numa ponteira maior. Então acho que foi importante reforçar que aquilo tem mesmo 6 cilindros, subi-lo um bocadinho para dar uma sensação também, no caso de dinâmica ao desenho. Dizer que eu digo que não foi só minha, foi de toda a gente. Aqui acho que não foi só uma pessoa, foram vários que puseram lá o seu salzinho ali na moto. Vinha aqui o Luís comigo, os dois discutíamos, depois íamos ao pé da moto e tocávamos na moto, tínhamos que aqui uma linha, depois fez-se vários protótipos também para perceber se ficava bem visualmente, porque às vezes uma coisa é um desenho, uma coisa depois é a realidade, e como é que aquilo depois podia encaixar na moto, como é que era a ligação. Houve assim um processo grande em que eu tinha que vir cá várias vezes e estar ali a discutir com o Luís e com o Tiago e com os mecânicos todos também, depois também davam a sua opinião e muito bem, porque depois eles é que iam ter o trabalho todo, não é? Depois deles mais ou menos aprovarem o desenho em papel, comecei pelo menos ter uma visão mais em 3D, comecei a fazer em 3D e vinha cá mostrar-lhes, e depois aí também íamos afinando, e depois eles imprimiam algumas peças e encaixavam, faziam uns protótipozinhos para perceber como é que ficava na moto. A única coisa que eu fiquei triste foi dizer: eu não vou conseguir andar nela a seguir, portanto, porque eu sou muito pequenina. Eu escolhi este branco porque é um branco que não é branco, isto tem um pérola no branco, um pérola esverdeado. O verde que a moto tem é o verde característico da Benelli. Esta carnagem é feita em várias partes e agora só parece uma, mas para parecer uma tem uma preparação muito grande. Depois da preparação existe todo o trabalho da pintura, depois os acabamentos, depois o polimento para lhe dar este brilho, estas coisas todas. E uma pintura assim demora um mês, sensivelmente, requer uma pintura destas, porque depois precisa que os materiais sequem, que os materiais curem, até chegar a este produto final. Motas customizadas é uma coisa, porque 80% do nosso trabalho aqui são as outras motas também. Os outros processos, o processo de oficina, o processo de peças, se a gente formos a contabilizar o trabalho feito a nível de customização em si, é um trabalho mais demorado. Tipo, a Benelli torna-se tão longo, porque experimentamos várias coisas, vimos que não dá certo, refazemos tudo. Essa moto tinha acabado de ser colocada na segunda plataforma ali e só tinha o quadro todo ferrugento e o motor. Tudo praticamente que tem nessa moto aí, eu participei do início até o fim. O Luís falou as coisas ali como se fosse muito fácil, mas não era bem assim. Tudo nessa moto aí foi muito complicado. A suspensão atrás, o monobraço e a suspensão da frente dá-lhe uma ciclística moderna. E agora com o motor, da maneira como está afinadinho, é uma delícia.
Foi a parte toda de junção, de cobertura do plástico que foi feito em 3D, com resina e junção de uma nós fizemos aqui. Epá, tudo nesta moto deu-me trabalho, mas no final de contas, epá, eu acho que o trabalho em si, a moto, está num nível espetacular e valeu a pena. O briefing para esta moto era uma moto moderna, uma moto de hoje, mas com a qual se consiga fazer 300, 400 km no dia. Havia um quadro, um motor, esta moto, esta Benelli, é feita à volta do motor. Esta moto, esta sinfonia, é um tributo ao motor de 6 cilindros. Perceber que é um processo longo, vai ser um processo duro, que vais andar muitas vezes, se calhar vais ter que parar durante períodos de tempo só para pensar. Este projeto teve períodos de 6 meses em que acho que todos odiávamos a moto. Porque não conseguíamos resolver, e depois eu olhava para eles, para os vários dentes, e tinha pena, mas tu sentias que havia tanto amor pela moto, ou tanto amor por conseguir, epá, ok, vamos lá outra vez, e tentava-se resolver de uma forma, e depois era os trade-offs entre a forma, o desenho, e depois a frustração, às vezes não conseguia chegar lá do ponto de vista de engenharia, ou do ponto de vista de as resinas quebravam, não tinhas estrutura, o braço não estava direito, o escape foi feito 2 vezes, o primeiro escape deitámos fora, não serviu. Tivemos os artistas a desenhar o escape, depois as restrições técnicas da moto, onde é que agarras o escape. Este escape, se olharem para ele, tem tanto pormenor, as curvas, depois como termina, como reúne lá. Depois quando vimos este ficámos tipo, uau, conseguimos. Foi difícil. O desafio de tu veres e trabalhares com pessoas que têm skills, que tu olhas para eles e dizes, eu nunca conseguiria fazer isto. E conseguires proporcionar a essas pessoas que vivam daquilo e conseguires que juntos e trabalhem em equipa consigam criar algo que tu sozinho ou cada um sozinho se calhar não conseguia, esse é que é verdadeiramente o desafio. Esta moto tem uma carnagem e tem uma célula, a original, que está aqui deste lado, uma célula de plástico para o combustível. Nós fizemos o mesmo na Benelli. Tem a carnagem e tem uma célula de combustível, não em plástico, em alumínio, mas é o mesmo princípio. É exatamente a mesma coisa? Não. É exatamente a mesma filosofia? É. Portanto, para mim, o debate entre restauro e manter e ir buscar o parafuso que é igual... Muitas vezes fala-se com os designers, e alguns deles ainda estão vivos, as pessoas que conceberam aquelas motas, e elas ficam encantadas que alguém veio e pensou, repensou, evoluiu a moto. Isso vai muito para além de um simples restauro. São filosofias. Eu acho que isto, quem olhar bem para esta moto e olhar para a moto original e olhar para esta moto, tem que se inspirar a querer ser um construtor, tem que se inspirar a querer questionar que as coisas não têm que ser como elas eram e que tu podes fazer coisas diferentes. O Dare to Custom é isto, é tu olhares e tu questionares. Não é, eu nunca aceitei uma coisa porque ela estava escrita, ou nunca aceitei uma coisa porque vi alguém a fazer. Eu sempre questionei. Aquilo é o melhor que foi feito? É possível fazer melhor? Aquilo é funcional? E hoje nós olhamos para esta moto, que é considerada moto do ano por um dos maiores sites mundiais, e nós olhamos para esta moto e nós temos que nos sentir orgulhosos. E Portugal tem que se sentir orgulhoso e os customizadores têm que se sentir orgulhosos porque foi feita uma moto a partir de uma moto que é inquestionável de alguém lhe tocar, e nós, tendo tido a coragem e a oportunidade de o fazer, dissemos, já que o vamos fazer, vamos fazê-lo de uma forma extraordinária. E eu acho que a moto é extraordinária. Não é por ser da Unique. Nós, obviamente, temos que ficar felizes. Mas este processo de felicidade tem que ser repartido entre todos os elementos da equipa que projetaram e construíram esta moto, porque quando nós olhamos para esta moto, ela só tem valor, porque há poucas, porque é uma moto dos anos 70, porque tem uma história, porque qualquer pessoa razoável que olhe para aquela moto e olhe para esta,
Não sei quem é que pode preferir a outra. Isto é o presente, isto é um hino à inspiração, às pessoas, aos artistas, ao desafio, aos desafiadores. Isto é a vida, na minha opinião.